Papel fere pedra. Audiolivres. Niede Guidon, uma arqueóloga no sertão, de Adriana Abujanra. Áudio 4, capítulo 7. Um lugar no mapa. Corria o ano de 1992, quando a arqueóloga desembarcou de vez em São Raimundo Nonato. A partir desta data, a cidade seria sua residência permanente, sem mais idas e vindas. Carregava malas e a companheira Chloé. O Parque Nacional Serra da Capivara estava inscrito no Patrimônio Cultural da Humanidade. A Unesco, braço da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, havia declarado o novo status do parque em meados de dezembro do ano anterior, mas fazia bastante tempo que Niede se movimentava para que a área fosse tombada. O formulário de pedido à Unesco, que devia ser preenchido em inglês ou francês e encaminhado em 3 vias, foi assinado pelo Ministério das Relações Exteriores. Como Niede ressaltava já naqueles dias, o pedido só vingou por iniciativa e empenho da Fundam. A instituição acabou estruturando a documentação sem respaldo algum do Poder Executivo, que argumentou entender lhufas do assunto. Pudera. A volta definitiva da arqueóloga ao Brasil ocorreu em meio à crise política e econômica que marcou a derrocada do governo Fernando Collor de Mello. Multidões nas ruas com a cara pintada de verde e amarelo pediam o impeachment do presidente. Mesmo com esse cenário caótico, a declaração da Unesco repercutiu e o projeto ganhou visibilidade e recursos para concretizá-lo. Manter um acervo de arte em museu fechado, com temperatura ambiente adequada e controlada é uma coisa, mas fazer o mesmo com pinturas rupestres a céu aberto, sofrendo com as intempéries do clima e a ação de animais e de vândalos, são outros 500. Para complicar, nossos irmãos pré-históricos não tiveram a gentileza de usar suportes móveis para desenhar. Os cientistas da expedição franco-brasileira escalavam montanhas e equilibravam-se em escadas rotas para examinar traços cravados no alto dos paredões. Exigir o mesmo dos turistas seria descabido e arriscado. Como resolver o impasse? Transportar os blocos de rocha para um museu, além de ser uma operação absurda, empobreceria a experiência dos visitantes. A fruição completa da arte rupestre é inseparável do cenário em que ela está inserida. Deparar-se com desenhos de guerreiros atingidos por lanças, casais fazendo sexo e grupos dançando, e ao mesmo tempo desfrutar a orquestra de pássaros e a força da concretude da formação rochosa a se perder de vista, é como entrar num túnel do tempo. Uma viagem difícil de ocorrer se feita fora dali. A melhor solução seria construir uma passarela para que os visitantes pudessem ver de perto as mais de 1000 pinturas encontradas na toca do boqueirão da Pedra Furada. Só que as obras no parque estavam paralisadas devido a um atraso no repasse de recursos fornecidos pelo Ministério da Educação. Os trabalhos de conservação eram basicamente turnos de vigilância, limpeza e retirada de casas de vespas dos paredões. Até que o anúncio da Unesco deu fôlego financeiro à Fundam. Com aportes do BID, foi possível investir em infraestrutura adequada, como uma passarela provisória e estradas internas com acesso aos sítios. Naquele mesmo ano, as portas do parque foram abertas para o público de forma experimental. O restante das estações arqueológicas situadas nas zonas mais distantes seria descoberto nos anos seguintes. A expectativa era repetir o que ocorre em outros lugares, classificados como patrimônios da humanidade mundo afora, e atrair milhares de turistas. Mas não qualquer turista.
É lugar para turista classe A. Quando eu falo isso em Brasília, dizem que eu não gosto de pobre. Já temos muitos pobres. Precisa desenvolver esta cidade, explicou Niede. Quando se mudou de Malaicuia para o Piauí, a arqueóloga e Chloé foram viver naquele local onde Niede havia construído um banheiro só para ela, no Centro de Pesquisas Interdisciplinares, perto da Praça do Relógio. Os cientistas costumavam passar um período de 3 meses na cidade. Na hora da despedida, era sempre um baque para Niede. Numa dessas, comprou uma escrivaninha e montou um escritório para Silvia Maranca. A paulistana ficou comovida, mas explicou que não suportaria trocar a metrópole pelo povoado do sertão. Outra tentativa foi feita mais tarde. Niede pediu para Elizabeth Bucco, a Beth, arquiteta responsável pelo projeto de sua casa construída no terreno da Fundan, que incluísse um quarto para Anne-Marie. A francesa acabaria se fixando em Recife e só ocupa seus aposentos no Piauí de quando em quando. Em 2001, Niede, Chloé e os outros cães que adquiriu mudaram para a casa espaçosa em que vive até hoje, poucos meses antes da morte de Chloé. Nas suas 3 primeiras décadas na região, a arqueóloga se virou como deu, dormindo em redes nas casas dos sertanejos e disputando chuveiro à tapa. Imagine turistas, muitos deles idosos, tendo que passar pelo mesmo calvário. Era preciso providenciar alternativas. O hotel oficial do parque foi bancado pelo governo do Piauí e gerenciado pela Fundan, por meio de um sistema de concessão. Para tocar o negócio, Niede convocou a amiga uruguaia Rosa Tracalo, que largou o solo pátrio e aterrissou em São Raimundo Nonato, quando faltavam apenas 2 meses para a inauguração. Uma de suas primeiras medidas foi erguer um portão entre as dependências do hotel e a rua, para evitar que os porcos criados soltos mergulhassem sem cerimônia na piscina. Outro desafio consistiu em treinar os funcionários. Acostumados a dormir em rede, comer bode com macaxeira e beber cachaça, não viam muita função em tantos lençóis para forrar uma cama. Mal conseguiam repetir algumas palavras do menu e achavam absurdo o ritual de servir um tiquitinho de vinho e aguardar o cliente girar o líquido, aproximar o nariz da taça com seriedade e aspirar profundamente, antes de ir ao que interessa. O grande dia chegou. Abriram-se as portas do Hotel Serra da Capivara no dia 10 de novembro de 1992. O prédio baixo, pintado de cor pêssego, no bairro de Santa Luzia, fica a 1 quilômetro do centro da cidade e bem próximo de uma pequena ponte sobre um riacho, numa época em que ainda corria um riacho exuberante ali. Para chegar à recepção, era preciso atravessar um caminho de paralelepípedos e um jardim repleto de árvores, algumas delas floridas, como as de hibiscos cor-de-rosa. As paredes da sala de jantar eram portas de vidro com vistas para o jardim. Em quase todo canto havia traços de arte rupestre. No painel da entrada, nos quadros que decoram as acomodações, na placa de cerâmica da sala de jantar, nos azulejos da área da piscina, assim como no uniforme dos funcionários, que tinham bordada na camisa a imagem de 2 veados saltando, o símbolo do parque. O empresário Raimundo Pindaíba, sim, Pindaíba, você leu corretamente, ainda não tinha levado nenhuma loja de sua rede de supermercados para a cidade, o que obrigava Rosa a ir de caminhonete até Petrolina, encarando 300 quilômetros para comprar mantimentos. As diárias cobradas pelo hotel, com café da manhã incluído, eram insignificantes se comparadas às praticadas em outras cidades. As refeições incluíam piranha gigante capturada no Rio São Francisco e servida assada ao molho de tomate e pimentão. Sucos e doces eram feitos com frutas típicas da região, como bacuri e caju,
Umbucajá. A empresária Socorro Macedo passou a organizar no salão do hotel os eventos do Lions Club, do Rotary e da Loja Maçônica. A elite são raimundense batia ponto para almoçar nos finais de semana, ou apenas para um convescote com drinks e aperitivos à beira da piscina. Embora o fluxo ainda estivesse longe do almejado, visitantes brasileiros e estrangeiros passaram a encarar estradas precárias para visitar a Serra da Capivara. A Pedra Furada, cartão postal do parque, começou a atrair grupos esotéricos e budistas, crédulos de que aquela obra-prima da natureza esculpida em rocha era uma porta de entrada de um mundo de onde emanava uma força sobrenatural. Foi organizado inclusive um congresso zen budista na cidade. A cientista cética tinha lá suas crenças. Filha de Iemanjá, já havia se despencado até Salvador para pedir a bênção de mãe menininha do Gantuá. Mas sua fé maior era a de que o parque logo atrairia milhões de pessoas. Quando o IFAM tombou o parque em 1993, a Fundan abriu o primeiro curso para formar guias. Muitos candidatos eram escolhidos por Niede, que passava nas escolas da Fundan em busca dos alunos que mais se destacavam. O próprio Marinho começou como ouvinte do curso, passou a estagiário e 2 anos depois estava credenciado como guia, profissão que ele e muitos de seus colegas exercem até hoje. A arqueóloga pegava o rapaz e mais 2 garotos do povoado na segunda-feira de manhã e os levava em seu carro até a Arraiação Raimundo Nonato, onde permaneciam até sexta-feira. No trajeto de ida e volta, a arqueóloga repetia a importância que o turismo teria na região e no futuro de toda a comunidade. Outros hotéis e pousadas foram surgindo, como o Real e o Zabelê, mas nenhum chegava aos pés daquele idealizado pela fundadora do parque. Depois de alguns anos à frente do negócio e atarefada com sua recém-inaugurada agência de viagens Trilhas da Capivara, Rosa foi substituída por um dos irmãos de Niede. Incomodado com as moscas, o calor e a vida pacata da região, ele e a esposa desistiram da missão em poucos meses e deram no pé, sem esperar que outra pessoa fosse designada para a função. Rosa e a arquiteta Beth, que trocara São Paulo por São Raimundo Nonato para abraçar o projeto da Fundan, sugeriram o nome de Girlei de Oliveira, empresária pernambucana que trabalhava com bares e choperias. Recém-separada do marido, deixou os negócios com o sócio e aceitou a oferta. Com receio de que a amiga mudasse de ideia e fugisse da raia, Rosa mandou um carro buscá-la em Petrolina. Girleide chegou na cidade em 14 de dezembro de 1999, numa terça-feira à noite, e no dia seguinte acordou o gerente do hotel. Convidada a passar o Natal na casa de Niede, a quem se refere como professora, a pernambucana levou de presente um kit de miniaturas de perfumes que encontrara numa promoção. Ao sentir a fragrância que a anfitriã usava e depois de ganhar dela uma garrafa de vinho branco francês, algo em torno de R$ 1.000, como descobriu ao xeretar depois, deu-se conta de que tinha cometido a pior das injúrias, como ela contou. Com a freguesia do hotel, Girleide acertou. Introduziu novidades, como aluguel de salão para casamentos e aniversários, jantares especiais no Natal e no Ano Novo e shows com humoristas e músicos. Todo dia 7 de julho, a nova gerente fazia questão de celebrar em grande estilo seu aniversário, chamando chefes de fora para a ocasião e reunindo os amigos. Nessas ocasiões, Niede costuma aparecer no fim da tarde, antes dos outros convidados, para entregar uma lembrancinha, como um creme facial ou um jogo de taças de cristal. A gerente lembra que a professora nunca gostou de muita gente, não gostava de festa. Não era como todo mundo, nunca foi.
quase nunca. Em um dos réveillons mais memoráveis, Niede trocou a calça comprida e a camiseta larga por um vestido vermelho com o desenho de uma onça. Um dos garçons era o hoje guia Valtércio Torres. Bandeja na mão, trajando calça bege e camisa com o logotipo do parque, encarregou-se de manter o copo da doutora sempre cheio, mesmo quando ela foi para o meio da pista dançar com Rosa, Bete e Anne-Marie. Nomes conhecidos, como o conterrâneo Geraldo Azevedo, estavam na lista da pernambucana, que também chamava talentos locais para se apresentarem no hotel. Com vocês, Sebastiana Sanfoneira. Miúda e magra, de braços fortes por abrir e fechar o fole anos a fio, a artista é tida como a primeira mulher sanfoneira, profissão até então dominada pelos homens. Quando menina, Sebastiana encontrou uma sanfona na rua. Deu um trato na bichinha e ficou se batendo para aprender a tocar o repertório que ouvia no radinho de pilha. Mas do instrumento velho e esbagaçado só saía uma zoadinha de som. Para agradar a menina, seus pais venderam um animal e compraram uma sanfona. Era de segunda mão, mas espetacular se comparada ao primeiro instrumento. Com 11 anos, Sebastiana estreou tocando em troca de dinheiro e atraiu um dilúvio de gente, em suas palavras. Anos de sanfonas depois, com um calombo no pulso, ganho por fazer movimentos repetitivos e sem dinheiro para comprar um instrumento melhor, decidiu recorrer à doutora na Fundã. Aguardou sentada em um sofazinho até ser chamada ao escritório. Só depois de narrar em detalhes a saga de sua vida e chorar nos trechos mais dramáticos, como a perda de um filho, Sebastiana disse a que veio. Doutora, não tenho mais nada para sobreviver. É Deus na terra e a sanfona no braço. Niede pegou um talão de cheques e perguntou qual era o valor de uma sanfona nova. A artista pulou no pescoço da doutora, passou a lascar-lhe beijos e abraços, a chamá-la de minha linda, de meu amor e minha flor, enquanto a franco-brasileira, econômica na manifestação de afetos, tentava contê-la. Sebastiana ganhou fama. Quando estive na cidade, o zum 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 era a aparição da conterrânea ilustre na televisão, tocando sanfona vestida de noiva. Aos quase 60 anos, estava aprendendo a ler e escrever e acabara de selar a união com o companheiro de mais de 4 décadas. A cerimônia foi patrocinada e transmitida pelo programa Eliana, no SBT, onde prometeram viver juntos até que a morte os separe. Animada com o sucesso do hotel e o interesse cada vez maior de turistas estrangeiros pela região, Niede teve uma ideia e correu para compartilhá-la. Girleide, disse ela, ao entrar na sala da gerente, virá gente de todo lugar para conhecer o parque. É preciso fazer bonito. Vamos servir escargot. A pernambucana permaneceu séria, afinal dá um trabalho do cão criar esse molusco gosmento, frágil e vendido a preço exorbitante. Enquanto a professora seguia sugerindo iguarias para o menu, a empresária lembrava que aquela não era a primeira, nem seria a última vez que a arqueóloga apareceria com planos mirabolantes. Girleide não era cientista nem PhD em coisa alguma, mas confiava no próprio tino comercial. Abriu uma gaveta e pegou caneta e um pedaço de papel para explicar por A mais B que se tentasse concretizar todas as ideias luxuosas de Niede, as contas não fechariam e ela colocaria em risco a saúde do negócio. A conversa foi tensa, mas com todo o respeito e a admiração que tinha pela professora, Girleide se recusou a obedecê-la e avisou que, se fosse para lidar com suas interferências, preferia ir embora. Desde aquela festa de Natal, a gerente do hotel evitava frequentar a casa de Niede para manter a relação no âmbito profissional. Quanto mais asa se dá, mais difícil a professora fica.
Se ela dá um grito, você tem que se materializar na frente dela. Diferentemente das outras meninas, Girleide não se considerava alguém da família, com quem é permitido brigar num dia e reatar no outro como se nada tivesse acontecido. Quando a situação se acalmou, a pernambucana foi até a casa de Niede e disse que estava ali para prestar serviços e não ouvir desaforos. Ponderou que existe o mundo de quem paga as contas e faz os cálculos na ponta do lápis e o de quem acredita que o dinheiro vem, mas não sabe quando, tampouco de onde, e finalizou a conversa com uma proposta. Continuaria à frente do hotel desde que o empreendimento fosse desvinculado da Fundan, de maneira que Niede parasse de interferir no negócio. Trato feito. Depois que o hotel já estava bem estruturado, Girleide propôs a Niede se afastar para assumir a fábrica de cerâmica. Criada no início dos anos 1990, ela era apenas uma pequena oficina com um forno e 4 funcionários, dentre eles o mateiro Nivaldo e sua esposa Carmelita. Os turistas mal sabiam da existência das peças produzidas. Só compravam algumas se por acaso topassem com elas em Barreirinho. A empresária via potencial para expandir o negócio, até então administrado por cientistas e pesquisadores da Fundan, craques em encontrar, datar e catalogar artefatos de barro pré-históricos, mas inábeis em comercializar as cerâmicas criadas a partir das imagens do lugar. Como o hotel era um sucesso, Niede não queria correr o risco de afastar Girleide do comando, por isso postergou a resposta a seu pedido. Depois de muita insistência, o hotel foi arrendado para um pessoal de Petrolina. Usando como entrada o dinheiro da venda de 2 caminhonetes, a pernambucana se tornou então dona da fábrica de cerâmica. Uma das cláusulas do contrato dizia que se o restante do dinheiro não fosse apresentado na data combinada, a Fundan poderia se apropriar de todos os bens de Girleide. Quando li, fiquei com raiva. Deu vontade de dar uma mordida na cara de Niede. Outra condição imposta pela arqueóloga foi que Nivaldo e Carmelita jamais fossem demitidos, afinal, o terreno havia sido doado por eles. A cerâmica Serra da Capivara vende suas peças hoje para cadeias poderosas do varejo, além de exportá-las para os Estados Unidos, a Espanha e a Itália. Em 2012, no mesmo terreno da fábrica, Girleide construiu um albergue para grupos de pesquisadores, um restaurante e a pousada da cerâmica Serra da Capivara, onde se hospedam figuras importantes que passam por lá. Depois da saída de Girleide, o hotel oficial do parque foi aos poucos perdendo a excelência até fechar as portas de vez. No início de 2022, a entrada estava coberta por um matagal. A Serra da Capivara contou desde seu surgimento com financiamentos e recursos públicos do Ministério da Cultura, Fundo Nacional de Cultura, Lei Rouanet, investimentos da Petrobras, da Eletrobras, do IBAMA e do ICMBio. Porém, nenhum deles com regularidade, motivo pelo qual Niede passou praticamente a vida toda atrás de autoridades municipais, estaduais e federais e da imprensa para conseguir manter a área protegida. No governo Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 2002, ganhou mais atenção e floresceu. Contemporâneos na USP, Niede estreitou laços com FHC e sua esposa Ruth Cardoso quando estavam expatriados em Paris, e mantiveram a amizade na volta ao Brasil, trocando ideias em jantares e rodadas de vinho. Em 1999, FHC foi ao Piauí participar da primeira etapa das festividades organizadas para marcar o 5º centenário do descobrimento do Brasil e inaugurar uma nova ala no museu, com laboratórios, reservas técnicas, biblioteca especializada, escritórios e depósitos. Foi batizada de Centro Cultural Sérgio Mota, em homenagem ao amigo de Fernando Henrique, que fora seu ministro das Comunicações e morrera em 1998.
Os festejos programados para o aniversário da chegada dos portugueses ao Brasil incluíam uma cerimônia de fusão das chamas de 3 tochas, que simbolizariam a composição étnica da nação e seriam reunidas no Rio de Janeiro. Uma das tochas saiu de Lisboa, a outra do Quilombo do Calundu, no interior de Goiás, e a terceira da Serra da Capivara, carregada por um indígena. Afinal, seu povo já estava por aqui muito antes de Cabral. FHC relata a visita ao Piauí em seus diários. Abre aspas. Visitei o sítio arqueológico, que é muito interessante. Parece que ali houve habitação humana há cerca de 50 mil anos, pelo menos. E há desenhos nas pedras, muito bem feitos. Todo o sítio bem cuidado. O pequeno museu também. Fecha aspas. Niede sempre quis construir um aeroporto em São Raimundo Nonato. Para desenvolver o turismo na região, era vital facilitar o acesso, poupando os visitantes da emoção de desviar de animais no caminho. Quer frio na barriga? Vá lá, mas que seja apenas simulação, como deixá-los lascar pedra e pintar, como faziam nossos ancestrais. FHC liberou a primeira verba para as obras do aeroporto da Serra da Capivara em 1998. A construção se iniciou em 2004 e a inauguração 11 anos depois. O projeto consumiu dezenas de milhões de reais em recursos federais e estaduais, e também os nervos de Niede. Como em Teresina faz muito calor, o dinheiro chegou de Brasília e derreteu todinho, ironizou. Revoadas de pardais, a fugir do mormaço catingueiro, avistaram um local em forma de veado, o símbolo do parque, e desceram para buscar refúgio. As paredes azuis e as árvores, assim como os animais pintados nos painéis, garantiam um quê de habitat natural. As aves passavam o dia a pipilar até a hora do crepúsculo, quando se aquietavam. Lá fora, podiam flanar sobre a pista de voo. Lá dentro, sobre a esteira de bagagens vazia. Nenhum som de avião, nem vozes no alto-falante orientando passageiros. Aliás, não havia passageiros. Apenas pessoinhas pré-históricas plasmadas nos azulejos e 2 funcionários vestidos com o uniforme da Exaero, companhia responsável pela administração do aeroporto. Fora a visita eventual de algum político ou do resgate aeromédico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, ninguém dava as caras. A abertura do aeroporto se deu em 2015 e contou com a presença da arqueóloga, de políticos, de empresários, da imprensa e da comunidade local, mas não alterou a rotina dos pardais. Após a efeméride, nenhuma companhia aérea local se interessou em colocar voos comerciais, alegando falta de demanda e de incentivo do governo local. A pista curta demais e a falta de estrutura para a imigração e a alfândega impossibilitam receber aeronaves e turistas estrangeiros, como era o plano inicial. O Ministério Público Federal processou na Justiça a construtora e os ex-funcionários públicos responsáveis pela obra. A peça de acusação aponta pagamentos indevidos, problemas na execução dos serviços e outras irregularidades. Os réus foram condenados em primeiro grau por improbidade administrativa, mas recorreram, e até a publicação deste livro ainda não houve julgamento definitivo. Somente 1 ano depois, em junho de 2016, a empresa Piquiatuba Táxi Aéreo começou a oferecer voos em aeronaves para 9 passageiros, com itinerário incluindo também a capital, Teresina, e Picos, um polo comercial do estado. Críticos acusam até hoje a arqueóloga de ser megalômana. O que vem antes, o ovo ou a galinha? Falta demanda para o turismo porque não há infraestrutura ou não há infraestrutura porque falta demanda? Não satisfeita em erguer um aeroporto no meio do sertão, ela teimou para que fosse inigualável e, de fato, o terminal é considerado um dos mais bonitos do Nordeste.
O último gesto da arqueóloga antes de se afastar da presidência da Fundan em 2018 foi inaugurar o Museu da Natureza. O espaço aborda as transformações do universo e dispõe de recursos interativos para recriar paisagens e seres extintos. Queriam construir em Petrolina ou Teresina, longe do parque. Eu disse, não, tem que ser aqui. Fizemos aqui, me contou. É aquela coisa, disse o arqueólogo André Strauss, da USP. Não tem turista porque não tem hotel. Constrói hotel. Ah, tem hotel, mas não tem aeroporto. Constrói o aeroporto. Ah, é porque não tem museu. Chama um estrela para fazer curadoria e constrói um museu interativo. Nied está no seu papel. Quem não chora não mama. O problema é quem libera a verba. Embora faça ressalvas, Strauss admira a capacidade que Nied tem de atrair investimento com seus projetos. Como aprendeu com seu antigo mentor, o arqueólogo Walter Neves, ele diz que um cientista brasileiro não pode se dar ao luxo de passar a vida lendo Sartre. Abre aspas. Nossas maiores contribuições não vão ser científicas, mas institucionais. O laboratório que você construiu, a rede de apoio que conseguiu estabelecer. Vejo com bons olhos a Universidade em São Raimundo Nonato. É um vetor de desenvolvimento. Fecha aspas. Nied considera o aeroporto uma causa perdida, mais uma de suas tentativas malogradas. Em dezembro de 2022, os pardais cederam espaço para os aviões. A Azul Linhas Aéreas passou a oferecer 2 voos semanais, conectando São Raimundo Nonato a Petrolina e Recife, em Pernambuco. Após o anúncio, recebi um e-mail de Nied e com ponto de exclamação, algo inédito. Espero que desta vez dê certo. Capítulo 8. Davignon, no sertão. Hotéis e pousadas estavam praticamente lotados e, mesmo assim, não parava de chegar gente para prestigiar o Interartes, um festival internacional que abrange dança, teatro e música. A estreia estava marcada para o dia 19 de setembro de 2003, uma sexta-feira, às 7h30 da noite, com o Boqueirão da Pedra Furada todo iluminado para o evento. A equipe da rede de televisão Meio Norte chegou com 6 câmeras e colocou um refrigerador numa sala improvisada sob um cajueiro. Ali entrevistava os artistas. Artesãos das comunidades próximas levantaram barraquinhas para vender seus produtos. Costureiras, sentadas à beira do palco, davam os últimos retoques nos figurinos. Contínuo para os negócios, a molecada do Mocó correu para preparar picolés e sucos de frutas típicas para vender aos turistas. Um rapaz tirava notas e mais notas amarrotadas dos bolsos, embasbacado com o ganho do dia. Realizar essa espécie de Woodstock no sertão incluía uma série de desafios. Brincar de pega-pega com os macacos para recuperar os papéis coloridos surrupiados dos refletores, amarrar a cortina à prova de incêndio para que não fosse levada pelo vento e enrolar o linóleo para que não derretesse sob o sol da caatinga. Isso sem falar no perrengue para transportar um piano de cauda Fritz Dobert e ainda ter de caçar um especialista para afinar o instrumento. Enquanto na Europa os trabalhadores dispunham de elevadores para pendurar os spots de luz, na Caatinga era no muque e no ombro, com escada. Nied cuidava da logística. Coube a ela procurar troncos de árvores caídos para pendurar a cortina de juta trançada, assim como mandar buscar em Petrolina galões de água, mercadoria escassa na cidade. Mas nada parecia abalar a confiança da arqueóloga no sucesso do Interartes. Este festival será o nosso Davignon, vaticinou, aludindo ao evento de artes mais antigo da França. Entre as atrações anunciadas estavam o mímico inglês Le Bub,
Sebastiana Sanfoneira e o Coral dos Vaqueiros, ambos do Piauí. O pianista francês Henri Torgue, o coreógrafo escocês Mark Shishkarek, ex-integrante da Companhia de Dança de Pina Bausch, e a bailarina Lina do Carmo, natural de Teresina e radicada na Alemanha, uma das mentoras do festival e responsável por ensaiar o grupo de crianças sertanejas que abriria a noite com o número Fantasia Rupestre. No auditório da Fundam, paralelamente aos espetáculos, cientistas e artistas debatiam arte, conservação de pinturas, turismo e inclusão social, além de promover oficinas educativas, todas lotadas. A de Henri Torgue, com Sebastiana, foi uma das mais divertidas. O pianista francês não entendia lhufas do que dizia a brasileira, mesmo quando ela falava pausadamente, como se assim facilitasse as coisas. Mas ria até as lágrimas com o jeito afetivo de ela tentar lhe ensinar a tocar sanfona, com palavras de estímulo como meu querido e minha joia rara. Sebastiana ainda não tinha dado um trato nos dentes, hoje bem branquinhos e alinhados, mas nem por isso economizava o sorriso largo, feliz da vida por conhecer ministros, deputados, prefeitos, gente de tanto lugar do mundo, e grata porque a doutora lembrou de chamar e não colocou ninguém na minha vaguinha. Girleide se desdobrava para atender os hóspedes que ocupavam os 18 quartos do Hotel Serra da Capivara, preparar as marmitas para os artistas e o banquete que seria servido ao público após o espetáculo, sob uma palhoça, onde hoje funciona um camping no sítio do Mocó. No menu do restaurante improvisado, a pernambucana priorizou a culinária da terra, com carneiro assado, galinha caipira, galinha d'Angola e macaxeira frita. Antes das 7 da noite, os convidados começaram a chegar. Alguns vinham de chinelo, outros de salto alto, de jumento, de carro ou em um dos ônibus fretados para o festival. O céu estrelado, a lua cheia vista através do buraco da pedra furada, iluminada por refletores, era um espetáculo à parte. E foi ali que Niede teve a ideia de oferecer visitas noturnas aos turistas, passeio que mantém até hoje. 1.300 pessoas lotaram o anfiteatro e milhares de outras se colocaram em frente à televisão para acompanhar de casa a transmissão ao vivo. Pinturas rupestres eram projetadas em um painel. Niede foi vestida com a calça jeans habitual, mas trocou o tênis por sapatos. Colocou um colar de miçangas amarelas e uma camiseta com um dos desenhos do paredão, o de uma pessoinha com os braços para o alto. O programa do espetáculo abria com um texto seu. Abre aspas. Este festival, que se repetirá todos os anos, oferece a todos, jovens e adultos, moradores da região e forasteiros, a oportunidade de voltar ao mundo que aqui existiu durante toda a pré-história. O mundo que foi destruído pela força bruta e pela ignorância, mas que agora volta nos braços dos artistas, das crianças, de todos aqueles que protegem o Parque Nacional, sua paisagem, sua vida. Fecha aspas. Jornais da época dão conta do sucesso do evento. Multidão aplaude o primeiro Interartes. Interartes supera expectativas. Festival mostra como arte leva à cidadania, escreveu Helena Katz, uma das principais críticas de dança do país. Ao final do espetáculo, o deputado federal Paz Landim, surpreso com a quantidade de luzes e o luxo das apresentações, perguntou a Niede e Lina do Carmo se realmente era preciso algo tão grandioso. As duas disseram que pobres também merecem do bom e do melhor. Deram de ombros e seguiram para a festa, que se estendeu até de manhã com muito arrastapé ao som de viola e sanfona. Niede e Lina de Castro tinham se conhecido 7 anos antes, quando a bailarina passou um período no Piauí para pesquisar as pinturas rupestres, o que culminaria no solo Capivara.
Mesmo sendo da região, era a primeira vez que a bailarina visitava a serra. Mística, viu vultos em movimento nas imagens das rochas. Ué, Lina, provocou a cientista cética. Você está fazendo arqueologia das almas? As duas tinham em comum o domínio do francês, língua na qual se comunicavam, e o gosto pela arte. Ao se despedir, Niede observou a ironia do destino. Você, do Piauí e da Capivara, vive na Europa. Eu, de Paris e da ópera, tenho que viver aqui. As duas perderam contato, até que no dia 31 de maio de 2000, a arqueóloga mandou um e-mail para a bailarina. Perguntava se ela tinha interesse em apresentar seu solo e ministrar workshops para 730 crianças das escolas criadas pela Fundação. Já havia um palco no parque, recém-montado para visita de FHC, e uma sala de dança na Fundan, próxima ao anfiteatro e ao museu, equipada com espelho e barra, ainda sem uso por falta de alguém gabaritado. Naquele ano, o Ministério da Educação decidira interromper o repasse de recursos à Fundan para a manutenção dos núcleos de apoio às comunidades, NACs, e passara a transferi-los diretamente às prefeituras dos municípios onde estavam localizados. Autoridades defendiam que tudo estava montado e caberia às prefeituras mantê-los. Logo, o corpo docente, que havia passado por longo processo de formação, foi substituído por professores mal preparados. As aulas passaram a ser apenas de meio período, os postos de saúde foram extintos e a alimentação cortada. Com receio de ver os NACs naufragarem, Niede convocou a bailarina. Os NACs foram um projeto premiado em 1995 pelo UNICEF, o braço da ONU para Assuntos da Infância, como uma das 15 melhores experiências na área pedagógica do país. Naquele momento, a Fundação já proporcionava aos alunos atividades de reforço escolar e arte-educação, como coral, banda, teatro e artes plásticas, organizados pela arqueóloga e educadora Cristiane Bucco. Faltava a dança. Lina topou e Niede prometeu providenciar o que fosse preciso para seu espetáculo. Diga o que e a gente dá um jeito. Um motorista foi buscá-la no aeroporto de Teresina para levá-la a São Raimundo Nonato. No trajeto trepidante, a bailarina comentou que Niede era visionária e tenaz, capaz de realizar projetos que a muitos soavam utópicos, megalomaníacos e perdulários. É no caminho da estrada que as abóboras se ajeitam, ensinou o sertanejo. A apresentação do espetáculo Capivara no parque contou com a presença de gente graúda e da comunidade local. As crianças sentaram em troncos e os adultos numa arquibancada montada para a ocasião. Niede conseguiu o apoio do então prefeito de São Raimundo Nonato, Avelar Ferreira, para trazer a bailarina da Alemanha, mas ele colocou a condição de que ela se apresentasse também no Clube Genipapo. Toparam, mesmo a arqueóloga considerando aquele lugar horrível, como confidenciou a Lina. Nenhuma delas imaginava, no entanto, que o político usaria a ocasião para alavancar sua reeleição, mandando confeccionar camisetas com os dizeres: Lina do Carmo vem dançar, vote em Avelar. Lina se dividia entre 3 municípios para dar aulas para as crianças e os adolescentes. Os mais privilegiados foram os de Mocó, que usavam o palco da Pedra Furada. Niede, às voltas com a gestão do parque e as pesquisas nos sítios, passava de quando em quando de carro, cotovelo na janela e os cães no banco traseiro, para checar a reação da meninada. Vai, Marildes! Anda, mexica, faz aí o movimento. Imóvel, olhar fixo nas pedras, a garota de 6 anos parecia não ouvir as provocações dos colegas, até que do nada surpreendeu a todos com um salto alto e gracioso.
Lina sugeria correções de postura para evitar danos corporais, já que a maior parte dos alunos carregava balde de água na cabeça e ajudava os pais na roça, trabalhando curvados. Pouco depois dessa experiência, iniciou-se o projeto ProArte Fundam, em parceria com o Instituto Ayrton Senna. Lina passou então a viajar da Alemanha para o Piauí 3 vezes por ano para tocar as atividades junto com Cristiane Bucco, entre outros profissionais da Fundação, e organizar anualmente o festival. Niede procurou Deus e o mundo para que o Interarte saísse e conseguiu patrocínio de vários lugares: Telemar, Caixa Econômica Federal, Consulado da França, Sistema de Incentivo Estadual à Cultura, CIEC, e Ministérios da Cultura e do Turismo. Com a repercussão positiva da estreia em 2003, estavam todos otimistas e animados para as próximas edições do festival. Mas, como tudo na Fundam, onde nada está garantido a longo prazo, foi preciso enfrentar outra vez a Via Crucis. O tempo passava e coisa nenhuma de o patrocínio da Telemar sair. Recorreram à classe artística piauiense e Niclis. Como última cartada, Lina do Carmo foi até Teresina, aboletou-se na frente do Palácio do Governo e iniciou uma greve de fome, chamando a atenção da mídia e do então governador Wellington Dias, que liberou parte da verba. Alívio? Só que não. Um grupo de trabalhadores sem terra acampou próximo aos paredões, ameaçando destruir as pinturas com os fogões improvisados para cozinhar. Para completar, o último cervo silvestre da região apareceu morto dentro do parque, nas imediações do sítio do Mocó. Niede ficou possessa e fez um escarcéu. Anos martelando sobre a importância de preservar a flora e a fauna, de não caçar, para quê? O suspeito do crime foi preso pelo IBAMA. A questão é que ele trabalhava com a equipe nas explorações arqueológicas e era pai de um aluno do ProArte. Furibundo por estar atrás das grades, o homem proibiu o filho de participar do festival daquela doutora. Sensibilizados com a situação do compadre, muitos pais fizeram o mesmo. As crianças, que ensaiavam havia 9 meses e vibravam com a estreia próxima, entraram em desespero. Lina convocou uma reunião com os pais para demovê-los da ideia. Alguns voltaram atrás, outros permaneceram irredutíveis, obrigando a coreógrafa a sacar da cartola bailarinos substitutos. Por sugestão de Niede, o segundo evento, batizado de Pacto Renovado, foi baseado em um conto de Anne-Marie Pessis, que fala sobre a importância das pessoas no processo de conservação do meio ambiente e da cultura. Outra ideia da arqueóloga foi abrir o festival com rituais, cantos e danças do povo Craô de Tocantins. Seria uma maneira de homenageá-los e também uma oportunidade para devolver um machadinho, considerado o coração da tribo, que havia tempos eles tinham emprestado para ela e Vilma Chiara, arqueóloga que a acompanhou na primeira vez que esteve na Serra da Capivara. O elenco contava ainda com artistas da França, da Inglaterra, da Alemanha e de vários cantos do Brasil, mas um deles roubou a cena e permanece vívido na memória de quem lá esteve. Abre aspas. Pois minha filha teve um incidente. Contrataram um tal de um artista, um cabra que fez nem sei lá como te dizer. Fecha aspas. Avisou a empresária Solange Macedo, endossada por todos com quem falei, cada um acrescentando um pedacinho de informação para compor o mosaico. O bailarino Luiz de Abreu levou ao sertão do Piauí sua performance O Samba do Crioulo Doido, premiada pelo Instituto Itaú Cultural e exibida em vários países da Europa. Valendo-se do deboche, fazia uma crítica à objetificação do corpo negro,
sempre associado ao carnaval e ao erotismo. O convite partiu de Lina, mas Nied e Anne-Marie, ao entenderem tardiamente do que se tratava o espetáculo, ficaram receosas de que pudesse chocar a moral conservadora dos políticos nordestinos e colocar em risco o apoio ao projeto. Aventaram cancelar a participação de Luís de Abreu, mas depois de uma reunião que acabou à meia-noite de Nied e Anne-Marie com o bailarino, ficou acordado que ele não usaria em cena a bandeira do Brasil. Também suprimiria a cena final e não se apresentaria na estreia, dia em que as autoridades estariam presentes, mas numa segunda-feira, quando o público seria menos numeroso. Pois bem, e não é que o governador Wellington Dias, a primeira-dama, a mãe da primeira-dama, prefeitos das redondezas, vereadores e deputados faltaram na abertura e apareceram justamente na noite do samba do crioulo doido? Se ao menos o bailarino tivesse topado se apresentar no anfiteatro do Museu do Homem Americano, junto com o grupo francês Les Rémouleurs, mas àquela altura não havia mais nada a fazer, e no programa da peça constava a recomendação para maiores de 16 anos. Às 20h30, Nied fez o discurso de praxe, agradeceu a presença de todos e sentou na primeira fileira, ao lado do governador e de Anne-Marie, para ouvir o maestro e pianista Luizão Paiva, de Teresina. Na sequência, às 21h40, o palco ficou escuro. Apenas um holofote iluminando a cortina e, conforme combinado, sem o símbolo do Brasil. O breve silêncio foi quebrado pelo som de atabaques intercalado por um lamento gutural, dançado pelo vulto em cena. Na penumbra, aos poucos, olhos mais acostumados, foi possível vislumbrar o corpo do bailarino. Era um homem negro, ou melhor, era um homem negro nu, vestido apenas com botas prateadas de salto alto, subindo até o meio da coxa. Quase chegando ao final do solo, o artista não conteve o impulso de transgredir. Afinal, era o mês da consciência negra e ele não ficaria calado. Tampouco censuraria uma cena esteticamente plausível com sua coreografia. Interrompeu o espetáculo, foi até o microfone e avisou que a partir daquele momento não cumpriria o acordo feito com a direção da Fundam. Dali por diante, tudo seria única e exclusivamente de sua responsabilidade. Ao som de O Guarani, de Carlos Gomes, virou-se de costas para a plateia, colocou o bumbum para o alto, uma bandeira do Brasil entre as nádegas e passou a tremelicar ao som cada vez mais frenético da música, como se a extirpar todo o ódio e a angústia de ser carne preta no Brasil. A câmera da rede de televisão Meio Norte, como Lina registraria em um livro mais tarde, não minimizou os closes no gestual do dito profano, do performer enfiando a bandeira do Brasil no lugar de profundidade simbólica. Os telespectadores viram a mão da esposa de um dos prefeitos apertar o braço do marido. Houve quem se levantasse de supetão, dando ordens para que as luzes fossem apagadas. Em vão. Ouviam-se risos, assobios e vaias. Marinho, guia e guarda do parque, que tinha revezado com um colega e assistia a tudo em pé num canto do palco, viu quando políticos se levantaram e foram embora sem aplaudir. O deputado Paes Landim, ao cruzar com Lina, teria dito: "Ô, dona bailarina, muito mau gosto trazer uma coisa dessas para cá." Ao vê-lo se afastar, a bailarina e diretora artística do evento lamentou que um espetáculo tão bonito e cheio de mensagens contundentes contra o racismo tivesse sido interpretado de forma tão simplória, como se fosse pornográfico. O solo, aliás, no seu entender, fazia alusão à coreografia do bailarino Vaslav Nijinsky para a composição
Prelúdio para a Tarde de um Fauno, de Claude Debussy, que chocou os europeus ao simular uma cena de masturbação com o lenço de uma ninfa. Mas isso tinha sido um século antes. O assunto nas comemorações em Mocó era um só. O bailarino grandalhão fez um rolinho com a bandeira, enfiou nas ancas e balangou o pirulão, explicava uma mulher para os curiosos que lastimavam ter perdido o grande acontecimento. Um advogado ameaçou prender o artista, acusando-o de blasfêmia contra o símbolo pátrio. Boatos diziam que o bailarino teria seu passaporte revogado. Outros foram mais longe e juraram enfiar uma bala naquela bicha negra, sem o menor pudor em vociferar racismo e homofobia. A experiência assustadora para o artista deu pano para a manga. Ele foi chamado para apresentar seu solo em outras capitais e tratou dela em sua dissertação de mestrado. Antes de ir embora, Lina foi se despedir de seus alunos no Mocó. Um deles, bem miúdo, abraçou a professora, triste porque um jornal de Teresina havia noticiado que ela seria retirada da direção artística do evento. De volta à Alemanha, a bailarina recebeu mensagens do Itaú Cultural e do Instituto Ayrton Senna com a notícia de que o festival não teria continuidade. Luiz de Abreu e Lina voltaram para sua cidade, assim como Anne-Marie. Sobrou em São Raimundo Nonato a doutora, que durante muito tempo precisou se defender sozinha das críticas e ironias sobre o acontecimento. Em 2005 foi realizada uma terceira edição do Interartes, batizada de Dom Quixote, sem a participação de Lina. A bailarina chegou a mandar uma carta para a arqueóloga logo após a repercussão do Samba do Crioulo Doido, mas não obteve resposta. O contato entre elas só seria retomado décadas mais tarde. Com os patrocínios cortados, a Fundan interrompeu o festival. O Programa de Ensino de Artes para as Crianças, o ProArte Fundan, foi mantido até 2012. Anos mais tarde, as secretarias estaduais da Cultura e do Turismo voltaram a patrocinar eventos culturais no parque. O Interartes foi rebatizado de Ópera da Pedra Furada e levou à cidade artistas como Lenine, Maria Gadu, Tony Garrido e Camila Pitanga, além dos talentos locais como o Reisado de Dona Nenê, a antiga moradora do Zabelê. A pandemia de Covid-19 entrou em cena justamente quando seria realizada uma homenagem para celebrar os 50 anos da primeira visita da arqueóloga à região. A estreia de Atunied, como foi intitulado o evento, aconteceu com 2 anos de atraso, em julho de 2022, com 300 pessoas envolvidas. Nied declinou do convite e avisou que não iria assistir ao espetáculo. Já não tinha ido a São Paulo prestigiar documentário Nied, lançado em 2020. Decidi esquecer o passado, me disse. Passado para mim é o da pré-história. Não quero assistir ao meu. Embora a inauguração da escada de 60 metros de altura, a obra mais recente instalada em 2021 na Serra da Capivara, tenha atraído autoridades, como o ministro do Meio Ambiente, deputados federais e estaduais, a arqueóloga não deu as caras. Quem subia na raça, sem precisar de degraus para alcançar o cume de cânions gigantescos, disse Nied, ia se contentar em ver aquela maravilha toda sem poder sair do carro porque agora é uma velha de bengala? Encarar os 114 degraus com o barranco sob os pés dá calafrios, mas a vista panorâmica compensa. Do alto da chapada é possível contemplar o parque a perder de vista e sentir a força de suas cadeias de montanhas, cheias de nuances de textura e de cores. Eleita para a Academia Piauiense de Letras, APL, e a Academia Brasileira de Ciências, ABC,
onde pela primeira vez as mulheres são maioria, Niede participou das solenidades de posse porque foram à distância. Com a chegada da pandemia, Niede não arredou mais o pé de casa. Por isso, surpreendeu a todos ao mudar de ideia no último momento e aparecer na estreia de Ato Niede. Quando a arqueóloga chegou ao anfiteatro apoiada na bengala e de máscara para se proteger do vírus, a plateia se levantou e a aplaudiu durante alguns minutos. No dia seguinte, mandei um e-mail para saber notícias, como tinha sido, como se sentiu. Como de praxe, Niede foi sucinta e respondeu com uma palavra: feliz. Papel fere pedra. Audiolivres.